Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje eu comecei muito cedo porque mais tarde eu tenho muitas coisas para fazer, como vocês, acredito que vocês também, né? A advocacia requer uma série de atividades e diligências. Bom, deixa eu me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou criminalista e criei essa fanpage de vocação jurídica no intuito de divulgar atividades, conhecimento e a prática penal, principalmente para os advogados que estão iniciando na carreira e se sentem ainda muito inseguros de como lidar, né, com a profissão. Bom, eu sempre digo para vocês o seguinte: a gente sai da faculdade com uma bagagem, aqueles que se prepararam, que estudaram, né? Só que o grande dilema para quem está iniciando. Bom dia, doutora Carla, bom dia, doutor Inaldo, sejam muito bem-vindos, viu? Então, aí eu estava dizendo que o desafio, né, quando a gente sai da faculdade, é conseguir encaixar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu na universidade na prática. Esse é o grande problema, porque todo mundo já sabe que estudar, saber o direito é o mínimo que a gente pode fazer para trabalhar na área criminal, ainda mais quem é empreendedor, que tem o seu próprio escritório, não é isso? Então, como a gente ontem falou sobre habeas corpus, eu resolvi trazer para vocês três situações para mostrar exatamente como que um advogado que tem conhecimento da prática penal, que ele se propõe a aprofundar o seu conhecimento nessa questão, ele pode se destacar consideravelmente na advocacia e, consequentemente, beneficiar o seu cliente. São coisas que ele faz, atitudes que ele toma, que a gente não aprende nos bancos escolares, nos bancos universitários. A gente não aprende na doutrina. Quer ver um caso? Vou explicar para vocês. Inclusive, bom dia, doutora Rosemary, doutor Titi, bom dia. Então, vou trazer para vocês um caso. Eu já falei em alguns cursos, e se você já fez algum curso e ouvir e falar, eu lembro dessa história, eu acho que vale a pena ser repetida. Deixa eu explicar para vocês. O que aconteceu? Era o caso de um senhor que havia sido acusado de atentado violento ao pudor. Naquela época, o atentado violento ao pudor, ele era um tipo penal próprio, tá? E do estupro, não é como é hoje. Mas, enfim. E a vítima, a suposta vítima, era uma netinha dele, de 3 anos de idade. Uma coisa horrorosa. E ele foi preso no carnaval, tá? Um senhor de já com mais de 70 anos. E aí o que aconteceu? Não tinha ainda audiência de custódia, nada disso, tá? Ele foi convidado, é aquela questão lá do convite para comparecer na delegacia. Ele foi sem advogado, compareceu na delegacia e quando chegou na delegacia, preso, né? Lembra aquelas outras lives que eu já fiz para você falando sobre a importância do comparecimento do advogado antes do cliente, mesmo que ele receba uma intimação para o mesmo dia para ir até a delegacia, é melhor ele contratar um advogado para ter acesso a esse inquérito, saber exatamente o que está acontecendo, inclusive identificar se tem mandado de prisão. Mas, enfim, esse senhor foi preso e aí depois entraram em contato comigo. E eu fui procurar saber a situação e eu vi que era claramente uma situação de vingança, lamentável. A mãe da menina, ela havia se separado recentemente do marido, que é o filho desse meu cliente, senhor de idade. E aí, no intuito de se vingar, no intuito de causar um rebuliço mesmo, ela acabou inventando essa história. O problema é o seguinte: ele tinha sido preso, não tinha ainda, não tinha sido marcada a IJ, nada disso. Eu queria, o meu desejo era que ele fosse retirado do presídio o mais rápido possível, um senhor de idade, né? Então, eu preparei um habeas corpus, tá? Aí foi feito esse habeas corpus e eu coloquei todos os fundamentos na tentativa de afastar a prisão preventiva e mostrei quem era esse senhor, né? Então, instruí o habeas corpus adequadamente. Ok, foi distribuído, foi para uma câmara criminal e etc.
Quando chegou no dia do julgamento, né, o que eu fiz? Eu parei para analisar o parecer da Procuradoria. Toda vez que a gente impetra um HC ou um recurso, né, o Ministério Público, o órgão de segunda instância, ele aprecia como custos legis, ele dá o parecer dele. Ou seja, ele diz se aquele HC merece ser concedido ou não, segundo a ótica dele. E nesse parecer, eu verifiquei que o Ministério Público disse o quê? Que, apesar desse senhor ser primário, de bons antecedentes, ele morava muito próximo à menor, a neta dele. Então, haveria um risco muito grande dele voltar a praticar atentado violento ao pudor contra a neta. Então, o que eu fiz? Eu, com base nesse parecer, eu fui conversar com o meu cliente e com a família dele. E eu descobri que essa neta, a mãe dessa menina, havia se mudado para uma cidade distante da onde estava o meu cliente. Meu cliente estava preso, na verdade, né? Mas distante do domicílio dele. E aí, o que eu fiz? Peguei um comprovante de residência e no dia lá do julgamento, soube disso em cima da hora, no dia do julgamento, eu sustentei, fiz a sustentação oral e mostrei à desembargadora relatora, que ia fazer o relatório lá do HC e depois haveria o julgamento, explicando que o parecer do Ministério Público ele estava equivocado, que na verdade, como a mãe da menor ela mudou para outra cidade, a distância entre os dois seria considerável. Então não haveria nem possibilidade de reiteração de prática delituosa caso isso realmente tivesse acontecido. Sabe o que aconteceu? Essa experiência eu vou carregar para o resto da minha vida. A desembargadora relatora, ela mudou o voto na hora. Isso foi fantástico. Inclusive, ela falou, no momento em que ela prolatou o voto dela, ela disse: até então, eu estava convencida em negar a ordem do HC. Por quê? Porque haveria um risco, de fato, desse senhor, que a gente não sabe se é culpado, mas dele se envolver com a neta, dele se aproximar. Então, para assegurar a integridade física da neta, eu ia negar a ordem. Mas, diante dessa sustentação da advogada, que trouxe a documentação comprovando que a vítima, a suposta vítima, estaria afastada do avô, eu concedo a ordem. Veja bem, você, né, que saiu da faculdade, será que, com o conhecimento que você adquiriu na faculdade, você teria êxito nesse HC dessa forma? Não. Sabe por quê? Porque a maior parte dos advogados não sabe nem como funciona a tramitação de um HC. A maior parte dos advogados não sabe que existe a necessidade de a elaboração de um parecer do Ministério Público. Você só sabe disso se você se atentar ao regimento interno do tribunal, entender como funciona esse HC. Muita gente nem lê regimento interno. A maioria está lá na doutrina, jurisprudência e acabou. Né? Então, por que eu consegui alguma coisa? Porque eu tive acesso ao parecer, eu tive o interesse em saber do parecer do Ministério Público e eu sei também, através da prática penal, que, na maior parte das vezes, os desembargadores, eles costumam acompanhar os pareceres do Ministério Público. Então, ciente dessa importância desse parecer, antes de ir ao julgamento, eu me preparei. Eu li o parecer para tentar contra-argumentar na hora. Então, esse, gente, é um dos exemplos típicos de que o conhecimento sobre o Instituto do HC, né, a leitura de milhares de doutrinas, milhares de jurisprudências, não vão assegurar o êxito, nesse caso, não asseguraria. Porque se eu não tivesse essa vivência prática, eu não saberia, né, como fazer, e o meu cliente provavelmente aguardaria todo o processo preso. Um senhor de mais de 70 anos e que a absolvição foi comprovada, inclusive o Ministério Público, em alegações finais, se manifestou pela absolvição dele. Olha só. Um outro caso também que é interessante é o seguinte: eu não vou entrar em detalhes, mas eu já defendi, eu trabalhava num grande escritório de advocacia e às vezes os casos caíam de paraquedas para mim.